1820, Hans Christian Ørsted fez sua grande descoberta de como transformar a eletricidade em magnetismo. Naquele momento, todos os cientistas da Europa sabiam que outra grande descoberta estava por ser feita. Ela consistiria em descobrir como utilizar o magnetismo para produzir eletricidade. Eles também sabiam que o autor dessa descoberta se tornaria imortal. Assim, todos voltaram correndo para os seus laboratórios e começaram a trabalhar. 12 anos se passaram e nada aconteceu. Ainda hoje, 12 anos é muito tempo. Para a maioria de vocês, 12 anos equivale a 2/3 de sua vida. Isso é quase a metade da minha vida. De qualquer maneira, a descoberta não ocorreu durante todo esse tempo. Em ciência, quando se compreende alguma coisa, é muito difícil lembrar como era antes, quando não a havíamos ainda compreendido. O fato é que, durante esse período, foram realizadas muitas experiências que envolviam essa descoberta. Mas ela ocorria de maneira tão complicada que não puderam ser compreendidas. Mas, uma vez feita a descoberta, e tendo sido ela reduzida à sua essência, não pode ser mais simples. Eu vou lhes mostrar. Aqui temos um simples pedaço de fio enrolando uma espira. Minha tarefa é fazer com que uma corrente elétrica percorra esse fio. O fio está ligado a um galvanômetro, que está ligado a esse ponto de luz. Se eu fizer com que a corrente percorra o fio, aquela luz irá se mexer. O que devo fazer para isso acontecer? Usar um magnetismo. Aqui temos um ímã. Usar esse ímã para fazer uma corrente percorrer esse fio é muito fácil. Basta trazer a espira até o ímã ou afastá-la novamente. Aí está. Essa foi a grande descoberta. Mais uma coisa. Se eu movimentar o fio para trás e para frente e repetir outras vezes, a corrente flui num sentido e no outro, oscilando na espira. Virtualmente, toda energia elétrica, de uma forma ou de outra, é gerada por esse mecanismo. Em outras palavras, essa descoberta é o próprio fundamento da nossa civilização elétrica. E esse é o nosso assunto de hoje. Sem energia, as civilizações não chegam a lugar algum, nem mesmo em círculos. Mas com um vento forte e constante e uma máquina relativamente simples, uma fonte interminável de energia pode fluir praticamente em qualquer lugar. E uma vez convertida em eletricidade, produzir aquilo que os antigos provavelmente jamais imaginaram. Hoje parece fácil, mas para compreender como o vento produz eletricidade, é preciso nos aprofundarmos mais um pouco e trazer a questão sob uma perspectiva histórica. Os holandeses são mestres em matéria de moinhos de vento. A Holanda tinha mais água e menos terra cultivada do que necessitava. Assim, a necessidade tornou-se mãe da invenção, e os holandeses aprenderam como ninguém a utilizar os moinhos de vento para transformar o delta do Reno em terras secas e cultivadas. Mas no século XIX, outro tipo de revolução estava no ar. Era o poder e a glória do vapor. Apesar de toda sua majestade, o futuro não seria dos moinhos de vento, mas sim dos motores a vapor, alimentados pelo sólido mineral chamado carvão. O carvão era barato, sólido como uma pedra e facilmente acessível através da linha de trem mais próxima. Assim, durante algum tempo, o carvão foi um sucesso. Mas, tanto no comércio quanto na química, poucas coisas permanecem inalteradas por muito tempo. E mesmo com todo o sucesso do carvão nos países industrializados, um elemento novo e diferente entrou em cena. Ele se chamava eletricidade. Em nenhum outro lugar, ela foi estudada com mais afinco do que na Royal Institution, em Londres. E ninguém a estudou mais profundamente do que o mais diligente e intuitivo cientista do século XVIII, Michael Faraday.
Ele investigou os mistérios da ciência, pois para ele, os tijolos da natureza foram criados juntos com uma unidade fundamental. Faraday acreditava que o projeto original seria encontrado dentro das leis da física. Com essa crença, Faraday sentiu-se motivado a descobrir um novo elo entre duas das forças fundamentais da Mãe Natureza, o magnetismo e a eletricidade. Sua busca teve início em 1821 com a descoberta de Hans Christian Ørsted de que o fluxo de uma corrente elétrica produz um campo magnético. Antes de mais nada, Faraday reproduziu a experiência. Em seguida, de uma maneira indireta, deu um importante passo à frente. Inventou um dispositivo que girava durante todo o tempo em que seguia o campo magnético circular criado por uma corrente. A partir de então, quando pensavam em coisas capazes de produzir energia, as pessoas já não pensavam apenas em moinhos e máquinas a vapor. Com esse notável aparelho, uma corrente elétrica podia produzir trabalho físico. Em outras palavras, esse foi o primeiro motor elétrico do mundo. Mas a mente incansável de Faraday viu mais do que apenas círculos de força magnética na descoberta de Ørsted. Nela, ele descobriu uma questão científica crucial. Se uma corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético, será que um campo magnético é capaz de criar uma corrente elétrica? A resposta não surgiu facilmente. Foi preciso muito óleo de iluminação e papel, brilho e tenacidade, combinações incalculáveis de molas, ímãs e fios. O trabalho levou mais de uma década, o que levou os biógrafos a falarem da sua lendária paciência. Mas em 1831, Michael Faraday encontrou a resposta. Ao ligar uma bateria a uma mola, uma corrente fluiu por instantes em outra mola. Ele havia encontrado a resposta. E nesse processo havia descoberto o princípio da indução eletromagnética. Como funciona realmente a indução eletromagnética? Em outras palavras, como pode um campo magnético conduzir uma corrente elétrica ao redor de um circuito? Os campos magnéticos aplicam forças às cargas elétricas, mas só quando as cargas estão em movimento. A direção da força é perpendicular à velocidade e ao campo, e depende do sinal da carga, neste caso, negativa. Por exemplo, as cargas podem ser elétrons num pedaço de fio. Basta movimentar um fio através de um campo magnético para que uma corrente tente fluir. Mas o campo de um ímã pode ser perpendicular em todos os pontos a um pedaço circular de fio. Assim, a movimentação dessa espira produz uma força que faz fluir a corrente por toda a espira. A corrente flui num sentido se a espira se movimenta para cima, e noutro sentido se a espira se movimenta para baixo. Naturalmente, uma corrente também flui quando a espira está imóvel, desde que o ímã se movimente num sentido, se o ímã se movimenta para baixo. E no outro sentido, se o ímã se movimenta para cima. Na verdade, Faraday descobriu que qualquer método que faça variar o campo magnético através de um circuito é capaz de fazer uma corrente fluir. Por exemplo, ele podia induzir uma corrente movimentando um ímã em relação a uma mola. Quando Faraday ligou uma mola a uma bateria, o súbito aumento do campo magnético induzia um impulso de corrente em outra mola.
Essas ideias podem ser expressas em termos de fluxo magnético. O fluxo magnético total através de uma superfície é a integral do componente do campo magnético perpendicular a cada elemento de área que constitui a superfície. Quando uma espira se movimenta através do campo de um ímã, o fluxo através da espira se altera constantemente. A variação do fluxo faz com que uma corrente flua como se impulsionada por uma voltagem. Essa voltagem, conhecida como força eletromotriz E, é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético através da espira. Essa é a chamada lei de indução eletromagnética de Faraday. Uma geração mais tarde, num continente distante, outros gênios pioneiros aproveitariam ao máximo a descoberta de Faraday. Seus nomes foram Thomas Edison e Nikola Tesla. Ao contrário de Faraday, no entanto, sua maior ambição era fazer máquinas funcionarem e darem dinheiro. Edison pressentiu grandes lucros com a eletricidade, mas para obtê-los ele precisaria iluminar Nova York. Isso exigiria uma rede de geradores muito potentes. Não importa que forma de engenharia esses geradores possam assumir. O princípio de todo dínamo tem origem na lei de indução eletromagnética de Faraday. Girando uma espira num campo magnético constante, estamos alterando constantemente o fluxo através da espira. A voltagem e a corrente resultantes são sinusoidais, fluindo primeiro numa direção e depois na outra. Utilizando elaborados contatos corrediços presos a espirais giratórias, Edison pôde compensar as oscilações de voltagem, obtendo uma corrente que corria sempre na mesma direção a partir dos seus geradores. Tesla acreditava que o sistema de corrente contínua de Edison era caro e ineficiente e que correntes alternadas ofereceriam um melhor desempenho. Mas, de qualquer maneira, contínua ou alternada permanecia uma questão. Em que direção flui a corrente induzida? A corrente flui através de uma espiral sempre que o fluxo magnético que a cruza altera. A corrente flui numa direção quando o fluxo se reduz e numa outra quando o fluxo aumenta. Mas a corrente induzida no fio também cria o seu próprio fluxo, cuja direção depende da direção da corrente. O fluxo criado pela corrente induzida se opõe sempre à variação do fluxo exterior. Essa regra é conhecida como a lei de Lenz. O resultado da adição dos dois campos é uma redução da velocidade, na qual o fluxo magnético, através de qualquer circuito, é capaz de se alterar. Com o aumento da importância da energia elétrica, a lei de Lenz não reduziu o índice de velocidade de mudança do progresso tecnológico. E os motores a vapor não saíram de cena, pelo menos durante muito tempo. Motores acionados por carvão e óleo continuaram a movimentar geradores e a criar a energia elétrica. No entanto, quanto mais carvão e óleo eram extraídos e consumidos, mais se tornava evidente que a Terra começou com um estoque limitado
e que, em alguns casos, como era o caso de combustíveis fósseis, o fim já estava próximo. Assim, prosseguiu a busca de alternativas. Durante algum tempo, a energia hidroelétrica foi uma grande promessa. Mas nessa busca de uma fonte de energia limpa, eficiente e abundante, nem todos os rios do mundo juntos produziriam o suficiente. E nem o vento. Mas, juntamente com a energia geotérmica e solar, o vento oferece uma energia barata e descentralizada, capaz de dividir a carga com as usinas geradoras centralizadas tradicionais. Aproveitando-se da moderna tecnologia, esses moinhos são muito mais eficientes do que os moinhos holandeses de alguns séculos atrás. De qualquer maneira, quer a energia elétrica venha do vento ou da água, da força nuclear ou do carvão, ela é gerada de acordo com o princípio da indução eletromagnética. E o mesmo princípio desempenha um papel em qualquer circuito onde seja usada a eletricidade. Uma corrente elétrica em qualquer circuito produz um campo magnético que, ao ser variado, induz uma corrente no mesmo circuito que se opõe à mudança. Esse fenômeno é a autoindução. O efeito da autoindução é maior numa espiral de muitas voltas, chamado solenoide, exatamente porque ela dá muitas voltas em redor do fluxo inconstante. É por isso que um solenoide é utilizado como um símbolo de autoindução num circuito elétrico, onde o indutor pode ser um elemento com um resistor ou condensador. O aumento de corrente no indutor provoca uma força eletromotriz oposta de acordo com a lei de Faraday. E como o fluxo é proporcional à corrente que o produz, essa força eletromotiva é igual a menos a constante L vezes a velocidade de variação da corrente. L é a indutância do elemento do circuito. Um indutor se opõe e retarda o aumento da corrente no circuito, enquanto o resistor pode provocar uma queda da corrente através da dissipação de energia. Mas, indo além dessas preocupações práticas, qual seria o valor da teoria de Michael Faraday? Ao contrário de um motor, não é algo simples e óbvio. E ao contrário de qualquer máquina, não é algo a que se possa dar um preço. Na verdade, o valor da indução eletromagnética vai além da economia tecnológica. Isso porque a teoria de Faraday revela algo novo sobre a natureza dos campos elétrico e magnético, e nesse processo altera as regras que regem o jogo da natureza. Os campos magnéticos circulam, mas não convergem para um ponto. Os campos elétricos convergem para um ponto, embora não circulem jamais. Em linguagem matemática, isso significa que a integral de linha de um campo eletrostático em redor de qualquer trajetória fechada é sempre igual a zero. Mas quando o fluxo magnético através de uma espira se altera com o tempo, ele cria uma força eletromotriz em torno do fio. E essa força eletromotriz é resultante de um campo elétrico cuja integral de linha não é igual a zero. Em outras palavras, existe uma maneira de fazer os campos elétricos circularem. Isso é possível alterando-se o fluxo magnético.
Quando Faraday descobriu que um fluxo magnético inconstante podia fazer um campo elétrico circular, ele estava acrescentando um dado extraordinário às leis da eletricidade e do magnetismo. Assim, embora se afirme com frequência que não existe nada de novo sob o Sol, isso não se aplica à indução eletromagnética. Gostaria de mostrar a vocês algo realmente extraordinário. Mas primeiro, vou explicar o que vocês irão ver. Quando começamos a discutir a indução eletromagnética, foi assim que expliquei como seria o seu funcionamento. Disse que o fio se movimenta através do campo magnético e que, em virtude do movimento do fio, as cargas no seu interior ficam sujeitas a uma força que faz com que a corrente se movimente. Mas quando finalmente formulamos a lei de Faraday, descrevemos o que acontece de maneira bem diferente. Dissemos, então, que a força eletromotriz é proporcional à velocidade de variação do fluxo magnético total através do circuito. Isto sugere que a experiência poderia ter sido feita de uma outra maneira. Poderíamos ter utilizado um solenoide, um enrolamento helicoidal como esse, no qual o arame dá muitas voltas. Se passarmos uma corrente através desse enrolamento, ela cria um campo magnético nessa direção. Se pusermos uma espira em torno desse solenoide e o ligarmos a um galvanômetro, quando ligarmos o solenoide, o fluxo através da espira irá aumentar, embora não tenha havido jamais qualquer campo magnético na posição da espira. De acordo com a lei de Faraday, o galvanômetro deveria saltar. Vocês poderão dizer que o campo magnético na posição do arame não é realmente zero, pois o fluxo magnético que atravessa o solenoide precisa voltar para o lado de fora. O que significa que existe algum campo magnético do lado de fora. Podemos resolver o problema pegando o solenoide e dobrando na forma de uma rosquinha ou toroide. Essa é a aparência do toroide. Ele possui alguns enrolamentos de metal e quando uma corrente atravessa esses enrolamentos, linhas de fluxo magnético passam através do toroide e se fecham sobre si próprias, sem jamais ir para o lado de fora. O que significa que o fluxo magnético do lado de fora de um toroide é realmente igual a zero. Agora, se tomarmos uma espira e passarmos através da rosquinha e a trouxermos de volta e ligá-la com o galvanômetro, quando ligarmos o toroide, o ponteiro do galvanômetro deverá saltar, mesmo que o campo magnético na posição da espira seja exatamente zero. É isso que eu pretendo demonstrar. Aqui temos um toroide. Quando ligamos o toroide através desse interruptor, haverá fluxo magnético do lado de dentro, mas não haverá qualquer campo magnético do lado de fora. A espira ainda está ligada ao galvanômetro. Sabemos que se houver um campo magnético ligado neste arame, o galvanômetro irá saltar. Podemos colocar a espira sobre o toroide. Agora o ligamos e o galvanômetro não sai do lugar. Quando ligamos o interruptor, absolutamente nada acontece. Mas, se tomarmos esse arame e o introduzirmos na rosquinha, o resultado é completamente diferente. Abrimos o fio, passamos pelo meio, atando novamente. Mesmo não havendo campo magnético na posição do fio, quando ligamos o toroide, o galvanômetro irá saltar. Observem. Aí. Quando desligamos, o mesmo acontece. Essa é a essência da indução eletromagnética. Mas gostaria de mostrar a vocês uma outra coisa sobre indução eletromagnética. Esse pêndulo. Este é um pêndulo comum, mas com um pedaço de cobre na extremidade. O cobre oscila entre os polos de um eletroímã. O ímã não está ligado no momento. Se estivesse, o cobre oscilaria dentro do campo magnético. Então, devido à indução eletromagnética, correntes elétricas seriam induzidas e fluiriam no cobre. Sempre que correntes atravessam um pedaço de metal, isso produz um aquecimento.
ocorre uma perda de energia. De onde vem a energia? O único lugar possível é da oscilação do pêndulo. O pêndulo deverá ter seu movimento reduzido quando ligamos o ímã, o que podemos fazer com esse interruptor. Vamos fazer com que o pêndulo oscile novamente e entremos no ritmo da oscilação. Quando acionamos o interruptor, podemos detectar que o pêndulo reduz seu movimento. Vamos lá. Vamos fazê-lo oscilar novamente. Agora vamos ligar o interruptor. Observem. Olha aí. Aí. Viu? Perceberam? Gostaria de mostrar ainda uma outra coisa para vocês. A indução eletromagnética pode não apenas fazer parar um pedaço de metal, mas pode também fazer com que volte a se movimentar. O metal não gosta de um campo magnético constante e forte, como esse que temos aqui. Se colocarmos esse anel de alumínio no campo e o ligarmos, o alumínio salta quando é ligado. Ó, vamos ver. Assim, ó. Aí, tá vendo? Não podemos fazer melhor do que isso, né? Até a próxima.